Boa noite, queridos amigos, bem-vindos a mais um Encontro Espírita. Estamos aqui reunidos nesta noite e vamos trazer um convidado muito especial daqui a pouco, que vai falar de um tema muito oportuno, nosso querido amigo Augusto Castro Reis, do Uai Espírita. Augusto, eu só vou adicionar o comentário aqui e já vou te trazer, tá bom? Porque depois é um pouquinho mais difícil para eu adicionar o comentário. Pronto, comentário fixado. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Vamos trazer o nosso convidado para participar conosco. Vamos aguardar o nosso convidado chegar. Boa noite, Augusto. Olá, minha amiga Luísa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Joia, Combinamos de vir de verde? Verde, você tá vendo só? E não foi combinado, hein? Não foi combinado. Não foi combinado. As coincidências estão falando muito alto, né? Os nossos queridos amigos estão chegando, Camila Tosini, a Cida Reis é parente sua? A minha tia querida. A sua tia. Quem que é esse Uai Espírita? O que é o Uai? Fala nisso. Explica para nós o que é o Uai, antes de mais nada. História, amigo. Mineiro, eu acho que não sei se você sabe, mas mineiro fala Uai para tudo. Tá feliz, fala Uai, tá bravo, fala Uai, indagado, fala Uai. Então, Uai é uma forma de ser, né? Quase. Que legal. A gente utiliza muito quando a gente questiona algo, né? Quando você me diz algo que eu não acho certo ou que eu não sei, eu digo Uai, Aloysio, né? Questionador, né? Aquele espírita que quer saber um pouquinho mais, né? É uma forma de ser quase. Entendi. Muito interessante. Assim como o trem, né? Vocês usam o trem para um monte de coisa. Trem é tudo aqui, viu? O que você quiser, a gente menos trem, né? O trem pronto. Menos trem. O trem também é trem ou não? Aqui a gente tem trem. Eu tenho um trem aqui a duas quadras aqui de casa. Passa trem todo dia. Mas a gente usa trem para tudo também. Até pro trem. Até pro trem. Até o trem agora já é trem já. Que legal. Então, nós estamos aqui com o nosso querido Augusto, do perfil Uai Espírita, trabalhador da Casa do Caminho de Patrocínio. Patrocínio é a terra de Simão Pedro. Celeiro da espiritualidade, os amigos de nível muito alto. A gente está Arthur Valadares. Arthur, Simão, o pessoal daqui é só nível alto. A gente está com... Nossa, só, hein? Sarrafo só lá em cima. Eu já falei para a Babi, que é a nossa querida amiga que faz os agendamentos, para ela pegar depois o contato do Arthur, para ver se o Arthur vem para o Encontro Espírita também. Vamos trazê-lo também. Então, Augusto, como a gente fez uma prévia, né? Nós vamos fazer dar início. Você falou de colocar sua música, não estou ouvindo, está meio baixo então. Você está ouvindo ela? A gente aumenta, olha, que isso. Não estou ouvindo ainda não. Não? Agora sim. Então nós vamos fazer eu vou fazer a prece de abertura e o Augusto fará a prece de encerramento para nós. Né? Queridos amigos, vamos então fechar os nossos olhos, ficarmos numa posição confortável, rogar a presença do nosso Mestre Jesus, que ele mesmo disse, onde houver dois ou mais reunidos, que ele estaria presente. E com o pensamento no nosso Divino Mestre, de luz, de amor e de misericórdia, rogamos que ele nos inspire na noite de hoje, para que a gente possa trazer o melhor dos ensinamentos da espiritualidade na reflexão desta mensagem da noite. Agradecemos, Senhor, e pedimos a tua proteção. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Aí a Jéssica está falando que em Patrocínio é só biscoito fino do espiritismo. Jéssica, companheira fiel minha e a minha dupla. Nós somos líderes de jovens, a gente é amigo, já tem mais de 20 anos já. Ela sabe muito bem como é que é a coisa aqui. Patrocínio fica mais ou menos à distância de Uberlândia.
Só para ter uma noção. 150 quilômetros. 150? Nós ficamos a 70 quilômetros de Patos de Minas, mais ou menos 200 e poucos quilômetros de Uberaba, mais ou menos 100 quilômetros de Araxá. Aqui em torno só tem coisa boa. Que bom, né? E nós? Eu tenho bastante amigos em Minas, né? Virtuais, né? Agora mais virtuais eu tenho, né? Mas eu tenho bastante amigos presenciais, a nossa querida Cleia, lá do centro do Grupo Espírita da Prece, de Uberaba, o nosso amigo Vitor Von, lá de Uberlândia, Babi chegou, Martiele também, sejam bem-vindas. A Martiele você conhece também, a Martiele é mineira, de Dores de Campos. Martiele é de Dores de Campos. Falei que ainda vou fazer uma palestra presencial lá, já fiz uma virtual. Quando passar isso tudo, vou ficar rodando um bom tempo fazendo palestra presencial, falei. Vai ter muito lugar para você ir, amigo. Vai. Vou fazer um tour começando por Uberaba, Ituiutaba, terra de Jerônimo Mendonça, passando por Uberlândia, aí vamos indo, né? Patrocínio, tem Coronel Fabriciano também, tem Dores de Campos, e vamos rodar bastante por Minas. Beleza, isso aí. Trabalho não nos falta. Então, Augusto, eu vou fazer a leitura prévia, né, da nossa mensagem da noite. E eu sempre gosto de falar, Augusto, que as mensagens, elas não trazem o título por acaso. Sempre a gente precisa olhar para os títulos, tanto de uma obra, eu falo, você vai pegar um livro, abra o prefácio, abra a dedicatória que o autor fez, vê todo o conteúdo antes de você iniciar a leitura do livro. E presta, como é que fala? Preste muita atenção no título. Por que o autor, será que deu o nome daquele livro? E por que será que nós temos o título hoje, por exemplo, Nunca Sem Esperança? E eu achei que nunca mesmo, essa palestra, essa live poderia ter vindo tão em boa hora, nesse momento que a gente está passando, e quão é importante. É uma mensagem do Espírito Meimei, na psicografia do Chico, né? E diz assim, não vou fazer a leitura na íntegra, depois eu e o Augusto vamos batendo um papo, se bem que, como a Babi fala, sempre a live é de convidado, e a gente deixa o convidado falar bastante. A mensagem diz assim, nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te o consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que não te entendem. E encontrará Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Meimei. Meimei. Agora a gente passa a bola para o convidado. O convidado agora fala sozinho, e eu fico só sorrindo e acenando, que nem os pinguins de Madagascar. Sei muito bem como é que é isso, amigo. Mas é muito bom estar aí, viu? É assim, ó. Né? Obrigado, amigo. Essa é do Lucas Gabriel. Te agradeço muito. Agradeço principalmente, primeiro, por poder estar aqui, por poder ser o meio pelo qual eu espero, né, que todos os amigos que estão em casa possam assimilar, acima de tudo, a mensagem, porque a gente precisa de deixar claro que a mensagem está acima de todos nós, né?
Nós estamos aqui como transmissores. Eu brinco que nós somos agentes refletores, né? A gente está aqui para refletir, né? A gente aprende pensando juntos, né? E eu iria falar exatamente isso que você disse. Não haveria melhor momento, amigos, para a gente falar sobre esse tema. Nesses últimos tempos, fizemos festinha de 1 ano, né? A pandemia fez 1 ano, né? E nós estamos aí Sim. ainda provando a nossa esperança, né? A nossa fé. E não haveria realmente momento mais propício, mais adequado para a gente reavivar virtude poderosa, né? Que se chama esperança. E hoje eu me sinto assim, numa honra sem tamanho de poder realmente falar sobre algo que eu posso dar um testemunho hoje, que até pouco tempo atrás eu não poderia dar. Teria que falar assim, Flávio, não dá, não vou falar sobre isso, né? Eu acredito que aqui nessa live, né, encarnados, pelo menos, ou os que vão ver, atire, primeira pedra, quem não se desesperou, quem não teve 1 minuto de desesperança, quem não temeu, quem não tremeu, quem não desconfiou da justiça de Deus. Infelizmente, todos nós. Digo isso porque nós estamos em uma fase em que nós precisamos de provar a nossa esperança, a nossa fé. E quando a gente aplica, né, quando a gente fala, dando testemunho, quando a gente passa pelo vale dessa sombra, pelas noites escuras, né, que quem está aqui sabe muito bem, a gente começa a refletir um pouco sobre o significado da dor, da provação, do sofrimento na nossa vida enquanto espíritos imortais. E aqui nós estamos de forma muito frágil, né? Muito fragilizada, experienciando isso tudo, mas hoje eu agradeço a Deus por dar esse testemunho, porque quando a gente testemunha, a gente fala sobre verdade, né? E aí quando a gente fala sobre verdade, a gente fala sobre essência, sobre aprendizado. E eu acho que nós estamos aqui para isso, né, amigo? Para nós aprendermos, para nós aplicarmos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre qual é a nossa responsabilidade. Para que nós estamos aqui? Para fazer o quê, né? Depois que a gente entende que nós podemos dar o nosso testemunho, a nossa responsabilidade se torna imprescindível. De nós começarmos a contagiar, pelo menos, né? Aloysio, eu sinto muito, mas eu não posso te ensinar o que é esperança. Eu não posso te dar esperança, porque a esperança está em ti. A gente precisa de saber como a gente ativa ela, né? Deus nos concedeu todos os dons, todos os meios pelos quais necessitamos para vivermos plenamente enquanto espíritos. Mas Deus nos criou simples e ignorantes na nossa estrutura, no nosso conhecimento, na nossa forma, e cabe a nós ter vontade para isso. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, vontade. Mas essa responsabilidade, né, de contagiar o outro começa antes de mais nada, gente, em nós mesmos. Eu, Augusto, infelizmente não conseguiria dar testemunho sobre esperança se o Augusto não tivesse dentro dele a sensação nítida e vívida do que é esperança. Mas para isso, ele teve que ser provado. E para a gente ser provado, a gente precisa de coragem, porque nós vamos passar pelo vale da sombra, por noites escuras, mas no final da noite sempre haverá o dia. E esse dia se chama Jesus Cristo, que é o que nos espera incessantemente. Só que começa por nós. Eu não consigo ajudar o próximo se eu não tiver isso dentro de mim. Ninguém consegue doar aquilo que não tem, né? A minha avó dizia sempre, ninguém colhe quiabo plantando chuchu. Então, gente, se queremos colher algo, plantemos esse algo, né? E aí, para a gente contextualizar isso, trazer o nosso querido Emmanuel. No livro Vinha de Luz, ele nos traz que nem todos têm o voo da fé. Nem todos podem oferecer o pão do corpo. Mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Isso nos dá uma certeza, digamos que a gente se alivia. Ai, graças a Deus, porque eu pensei que fosse mais difícil que isso. Então, nem todos nós poderemos experimentar vividamente aquela fé, a fé imortal.
Mas ninguém de nós está impedido de espalhar os resultados, os A benefícios da esperança. esperança. Quando eu me toco da minha esperança, inconscientemente, inconsequentemente, os outros vão acessando a esperança que existe neles, né? Minha avó tinha muito isso. A gente toma ela como base porque ela é viva entre nós até hoje. Ela já se foi para o outro plano mais de 21 anos. E a gente sempre fala que ela vive em nós porque realmente é essa a mensagem. Ela hoje é a mensagem que ela tem hoje é muito maior que ela. E é isso que a gente sempre tem que ter aqui. A mensagem que nós estamos aqui hoje difundindo é muito maior do que nós. Que é como Cristo Com disse, né? certeza. Viver através de meu Pai. E aí, Emmanuel diz isso, né, pra gente. E aí, a gente entende que o que ele diz vai ao encontro exatamente do intuito dessa live de hoje, que é vocês, eu, você também, amigo que está em casa, que vai ver essa live, essa mensagem é para você que hoje sofre por qualquer desespero. Desespero de cunho material, psicológico, espiritual, sentimental. Essa é a mensagem de Jesus para cada um de nós aqui hoje. Então, tome essa mensagem para você. Às vezes, Luísa, a gente pensa assim, não, mas eu tenho esperança, eu espero que tudo dê certo, eu espero que o amor reine, eu espero que Covid desapareça, eu espero que a pandemia acabe, eu espero que a gente volte a se ver, abraçar, ir para o centro espírita, tomar muito passe. Eu espero. Eu espero. Aí a gente começa a ver, mas o verbo esperar parece que ele tem a voz passiva, né? Que é aquela coisa da gente realmente esperar que algo seja feito. De braços cruzados, né? Exatamente, né? Aqui em Minas a gente fala assim, a gente senta na rua e espera o trem passar. Não é bem assim, né? A gente tem que ir junto com ele. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E Mas aí o Simão gente... Pedro faz uma referência muito importante sobre o verbo a esperança, né? Ele fala, não no sentido de esperar, né, passivamente, mas de esperançar, né? Isso. Ter a certeza de que isso vai chegar realmente. Exatamente. É diferente, né? Esperar de braços cruzados, parado, e uma esperança ativa, proativa, fazendo alguma coisa, né? Exatamente. E a gente sempre, por questões de... né, a gente sempre reproduz algo, né? A gente entende que esperar, logicamente, seria realmente você paralisar e esperar algo ser feito, né? Mas a gente sabe que esperançar seria o ato de arregaçar as mangas e fazer, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais à frente. E aí a gente entende que cada um, amigo, tem uma gradação, tem um nível de desesperança. Ah, eu perdi esperança na vida, eu perdi esperança nos jovens, eu perdi esperança na saúde, eu perdi esperança na política, eu perdi esperança em tudo, né? Cada um tem uma gradação. A Paula está dizendo que existe o verbo esperançar no dicionário. Exatamente. Eu nunca procurei, eu fui pelo Simão Pedro. Né? Que é igual, né? Dicionário, Simão Pedro, né? A gente considera como se fosse um só. Mas realmente... Aliás, o Simão Pedro faz uma palestra magnífica sobre as bem-aventuranças. Ele vai subindo degrau a degrau. Rapaz, você fica assim de boca aberta, viu? A gente faz tudo com ele hoje, por exemplo, eu faço tudo com ele já deve ter uns 15 anos e até hoje eu fico assim, meu Deus, como consegue, né? Mas aí que tá. Não, ele vai, ele sobe e desce. Exatamente. As bem-aventuranças, cara. Você fica assim, ó. Exatamente. E pensa o que é ser educado, crescer, criar num centro espírita em que o Simão conduz todos esses estudos, né? Mas justamente por ter visto ele desde pequeno, diz ele que não, diz ele que a gente foi junto, né? Não, mas eu vi ele vir antes, tá? Então, eu sempre via que ele sempre dizia que a mensagem está acima de quem propaga ela. Por isso que eu reforcei aqui hoje, né? Então, quando todo mundo fala assim, nossa, como que ele sabe tanto? Eu falei assim, porque ele teve vontade, porque ele quis, ele foi atrás, ele esperançou, ele não ficou esperando, né? Porque Deus realmente concede as formas que a gente consegue
realizar. Mas se eu ficar parado, não se realiza nada. Então eu tenho que esperançar. Exatamente isso. Mais na frente a gente vai falar exatamente sobre o verbo esperançar. E aí, Emmanuel diz, né, que nem todos têm essa fé, mas a gente não é impedido de espalhar os benefícios da esperança. E justamente para quem tem níveis diferentes de desesperança, a mensagem de hoje é para todos eles, por menor que achem que seja, quando existe em menor grau a desesperança, ela existe em nós, ou seja, é a ausência da esperança. Haroldo diz uma frase que, assim, ele, parafraseadamente, ele fala que hoje o homem, a grande angústia dele é a gente ter a sensação que a crueldade ganhou a permissão de Deus para governar o mundo. A sensação nossa hoje é essa. Jornais só falam de crueldade, o mal está presente. E aí a gente começa a ver como consequência disso tudo a desesperança. Porque a gente está vendo que o mal sempre vence. E aí ele fala que hoje parece que a gente assiste de camarote o aparente insucesso dos injustos. Porque se você for certo, Luiz, você não ganha. Você não cresce, você não desenvolve. E a nossa ideia hoje é essa. Ser injusto é algo que vale a pena, é algo que tem ganhos. Só que aí ele fala que, por mais que a gente passe pelo Vale da Sombra, pelas noites escuras, sombrias, ainda não nos faltará as estrelas no céu. É lindo isso, né? É bonito. Com certeza. Porque realmente é o significado de esperança. No meio do pleno escuro, da falta de luz completa, há as estrelas para iluminar. E muitas, né? Quanto menor a luz artificial, maior a luz natural das estrelas. Pode ser só uma estrela. Se a estrela estiver no céu, há esperança. E é lindo isso, né? E aí, pegando um gancho que você mesmo disse aí, que eu olhei esse nunca aí e falei assim, Meimei usou esse nunca propositalmente. Vamos falar sobre esse nunca. Ela colocou o título, né, de Nunca Perca Esperança. Ela poderia ter colocado assim, sempre tenha esperança. Só que aí eu vi que ela quis colocar que nunca significa a negação de qualquer hipótese, nem mesmo uma margem de possibilidade, de probabilidade de que nos falte esperança. Que é aquela única estrela, mas ela nunca nos falte, né? E isso dá para a gente uma ideia clara, amigos, de que Deus nunca desampara, nunca deixa de socorrer a nenhum dos seus filhos. E com isso, a gente entende que ele nos concede o refrigério da nossa alma, que é a esperança. Eu digo que, correlativamente, seria um carro que precisa de combustível. E sim, esperança pode ser considerada como combustível, porque o carro precisa de andar. Mesmo com carro cheio, bagagem, lotado, estragado, tendo combustível, o carro dificilmente não anda. E aí a gente tem que entender que essa mola propulsora, né, essa força que faz girar, que faz movimentar, se chama esperança. Só que aí a gente precisa, como eu disse, né, entender como a gente faz acesso a essa força que existe dentro de nós. A gente precisa de se conhecer, de se acessar, porque Deus nos concedeu as oportunidades e a gente precisa agora de entender como eu acesso essa oportunidade. Só que aí a gente precisa, de antes de fazer contato com ela, entender o que é esperança. E aí eu fui pesquisar aqui. Esperança, segundo Simão Pedro, né, correlativamente, dicionário, quer dizer sentimento de que é possível a realização de algo. Confiança em coisa boa. Fixem essa coisa boa. Depois, a origem da palavra no latim seria sperare, que significa sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. Então tá, nós temos o coisa boa e olhar para o futuro. Nesses dois pontos, né, que a gente pode olhar, a gente entende que se nós acreditamos em Deus e na vida futura, como espíritas, ou não, acredito que praticamente todo mundo que está aqui acredita, os que não, suspeita ali, né?
A gente precisa esperar, porque se eu espero alguma coisa no futuro. Ninguém espera alguma coisa que já foi. Logo, do contrário, como que a gente espera se nada há para se esperar? Então a gente tem que começar a se indagar. Quando eu espero realmente por algo, algo no futuro, mas eu espero que seja algo bom. E aí a gente vai ver Sim, que a máxima que Cristo disse, né? Meu reino não é deste mundo. Daí a gente acredita que nesse mundo que nós estamos, nós não vamos conseguir sentir a felicidade plena enquanto espíritos, mas nós vamos ter a condição de, com a esperança, continuar a caminhar. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre algumas epístolas de Paulo, que é preferidinho, né? Eu adoro Paulo, eu sigo Paulo. como a Babi fala, o convidado manda na live. Então a live é sua, já falei. Obrigado, amigo. Pelo menos aqui, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre Paulo, porque Paulo, eu não sei se eu sentia um pouco do que ele disse, né? Ele traz em algumas epístolas falando sobre esperança. E aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz e Fonte Viva, ele faz algum comentário sobre as passagens que Paulo trouxe, porque acaba que na época, né, como eles diziam, a gente tem uma certa dificuldade da linguagem de hoje ser contextualizada com a da época. Só que aí vem ele, né, contextualizando e nos diz, no livro Vinha de Luz, ele traz que, ele pede, ele informa, né, que Jesus espera por nós. É bom, né, saber disso. Que bom. Jesus espera por mim. A Luiz, Jesus está te esperando, né? Às vezes pode dar até um certo medo, né? Falar, ai meu Deus, né? Chegou a minha hora, né? Mas não, ainda não. Falta um pouquinho ainda. Continuando, ele fala que é preciso evitar o pessimismo crônico e renovar as atitudes mentais na obra a que fomos chamados. Quando ele fala que é preciso evitar o pessimismo crônico, eu trago aqui uma lei que os homens colocaram inconscientemente, que é o efeito manada. Nós temos uma mania, né, bem ruinzinha, de seguir Sim. o que os outros fazem. Ah, o outro foi lá, fez, vou lá e faço. A gente tem uma dificuldade de se compreender, de se questionar, de falar assim, será que eu Se quero? autoafirmar, né? Exatamente. E aí, quando ele fala pessimismo crônico, a gente precisa de se avaliar, de se questionar, de se conhecer. Porque com isso eu acesso o conhecimento que existe em mim, que é a centelha divina. E aí eu começo a renovar minha atitude mental. Emmanuel sempre diz, pensamento é vida. Se eu renovo as minhas atitudes mentais, eu começo a entender a obra de Deus, a qual eu fui chamado. Eu não estou aqui, penetra, gente, eu não vim aqui desconvidado. Eu estou aqui chamado, eu fui convocado. E aí, sabendo que Jesus espera por mim, e eu fui chamado, peraí, então eu tenho alguma coisa a ser feita aqui. Ok. E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz que, ele pede agora, aguarde as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Não te esqueças de que o êxito seguro não é daquele que o toma, mas sim daquele que sabe agir, preservar e perseverar e esperar por ele. Aí a gente começa a ver aqui, né? Agindo sem precipitação. Aí a gente entende, nossa, é mesmo, o tempo de Deus não é o mesmo que o meu tempo. Eu não preciso de me precipitar. O tempo vai chegar. Eu tenho que esperar ele. Só que eu vou esperar ele assim, ó, olhando. Ah, É. passou. Ah, nossa, passou. Eu tenho que esperar de uma forma que eu tenho que agir. Aí, vamos falar um pouquinho sobre Meimei, que traz para a gente mais uma coisinha extra aqui, né? Ela nos fala que a espiritualidade, sempre tão cuidadosa com todos nós, tem pedido muito para renovarmos a esperança em nossos corações. Não uma esperança passiva, apenas acreditando que dias bons vão vir ou que a paz e o amor reinarão para todo sempre, utopicamente. Mas esperar servindo, orando, amando e instruindo. Nossa, então a gente vai ter ocupação para esperar, fazer um monte de coisa então. E aí quando a gente fala esperar servindo, gente, tem trabalho para todo lugar, para todo canto, para todos os gostos, para todas as épocas, para todas as idades, sempre há trabalho. Ah,
Aloysio, Augusto, eu não sei fazer live, eu não sei fazer sopa, campanha do quilo, peregrinação, não sei fazer nada disso. Eu estou aqui em casa, isolado. A gente pode trabalhar pelo pensamento. A gente pode Fazer uma emanar prece. vibrações, fazer uma prece, que aí liga a segunda coisa que ela falou, né? Espera orando. Gente, quem de nós aqui na live que atire a primeira pedra, que não se desesperou nesse último ano, em qualquer coisa que seja, diminuição Sim. de renda, perda de emprego, perda de ente, de amigo, o próprio confinamento, quem não se desesperou, gente? Todos nós. Eu vou te falar o meu testemunho, Augusto. Eu, logo no começo da pandemia, exatamente, a questão quase um ano atrás, 17 a 19 de março, eu tive herpes zosters. Logo no comecinho da pandemia. O que significa? A minha imunidade estava baixa. Então, meu amigo, olha, falei, tchau, gente, tô indo. Né, amigo? No comecinho ainda. No começo. Pensa hoje como é que o povo não deve estar. Nossa Senhora. E aí, com esse desajustamento todo, a gente precisa de se conectar com Deus, com Cristo, através da oração. É nosso único e maior meio, mais forte de contato, para que a gente consiga se alimentar desse amor divino, dessa esperança que só Deus pode dar para todos nós, né? E aí depois ele fala, espera amando. Ah, mas amar o meu próximo tá complicado, né? Aqueles memes, né? Ah, Deus, cancela essa parte aí, porque dessa aqui eu não tô dando conta. Vamos tentar entender um pouquinho. Amar não necessariamente seria gostar, ter afeto, gosto, paixão. Acima de tudo, amar é aceitar, é respeitar. É dar a chance do outro ser o outro. Nós não temos a obrigação, a Luísa, torcer para o mesmo time que eu. Embora o meu time seja ótimo, o Aloysio não tenha a obrigação. O meu candidato não tem a obrigação de ser o de todo mundo. Eu preciso de amar as escolhas, amar a postura, mas acima de tudo respeitando o outro ser o outro. Quanto respeito, quanto amor mútuo falta para todos nós, né? E aí, por último, ela traz para a gente que esperar instruindo. Gente, o tal do instruir é complicado, né, Luiz? Porque a gente sabe que tem que ir, a gente sabe que tem que colocar o popozinho aqui e ler, mas a gente não tem a coragem de parar meia hora por semana para se instruir. Aí os espíritos vêm... E você falou a palavra-chave, coragem. Isso, é o título do livro. Desse livro, exatamente. E aí, ligado ao fato de ter coragem, a gente precisa, acima de tudo, de ter vontade. Porque a coragem, sem querer, também não é nada. E aí, como eu gosto muito dos espíritos que nos respondem de uma forma bem suave, doce, sutil, leve, né? Kardec, na questão 909, pergunta para os espíritos: é possível sempre, através da vontade, o homem domar as más inclinações? E aí os espíritos, de forma bem suave, leve, doce, respondem: sim. Frequentemente fazendo esforços insignificantes, mas falta-lhes vontade. Quão pouco de vós fazem esforços. Gente, essa resposta é de esconder debaixo da cama, de vergonha. Porque tudo que foi possível nos foi dado, mas nos falta vontade, nos falta querer. Tem um livro que a minha avó me deu há muitos anos, que chama Manual Prático do Espírita. Tem uma partezinha que eu estou lendo lá, fala sobre vícios. Ela fala lá, qualquer vício pode ser curado, independente do método, bastando-lhe vontade. Ai, mas aí a vontade é dor, né, Luiz? A vontade eu já deixo para uma outra vida, porque dessa vida tá difícil. Mas a vontade, gente, basta partir de nós. Basta ter o esforço próprio, basta ter a resistência, mas nós ainda nos colocamos voluntariamente tão frágeis, né? E aí a gente entende que Deus nos deu a maior prova de esperança, há mais de 2021 anos atrás. Jesus Cristo, o nosso Cristo Consolador. O Cristo veio somente para nós. O Cristo não precisava de vir porque ele era um espírito crístico. Cristo teve o cargo, entre aspas, de co-criador do planeta Terra. Ele não precisava habitar. Ele era o chefe dessa empresa, ele não precisava de ir na linha
de chão ali, mas ele veio humildemente, tão benevolamente, tão entregue a todos nós. Ele veio para nos mostrar, ele não veio dar aula, ele veio exemplificar. E a gente não segue. Falta vontade nossa, falta querer, falta disposição. E mesmo assim, Jesus Cristo veio para nos dar a esperança e morreu na cruz. O co-criador do planeta Terra morreu na cruz. Daí a gente fala, mas que esperança é essa? É muito frágil. Morreu lá na cruz, ele tinha que ser forte. E aí a gente entende que a resposta vem de Deus, em que haverá o instante em que a injustiça e a maldade estará frente ao supremo juiz. E então, Cristo será visto na sua glória espiritual e não na glória humana, reinando plenamente. A gente precisa de compreender. É verdade. Que lá em cima a gente falou que a esperança é aquela confiança em coisa boa e ligando a visão futura. O reino de Deus, gente, não é deste mundo. O que nos espera é muito maior, muito mais gigantesco do que a gente consegue imaginar. Por isso, a gente precisa de alimentar essa esperança. E aí, para a gente compreender um pouquinho mais, no capítulo 5 do Evangelho, tem uma parte que fala o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso instante terá logo passado. A certeza de um futuro próximo mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Alguém aqui, eu quero que vocês coloquem aqui, lucidamente, já agradeceu um dia por uma dor? Isso é difícil, hein? Já, Luiz? Isso chama-se resignação, né? Exatamente. Quando a gente lucidamente somos agradecidos pela ferramenta que nos molda, porque nós somos obras divinas, porém necessitadas de lapidação. O que seria de nós sem a lapidação desse mundo? Sem as expiações, sem essas provas que foram nos concedidas benevolamente. A gente lembra aí, sala de aula, né? Aquele aluno aplicado, muito bom, que tira notas boas, ele só vai ganhar como recompensa provas mais difíceis. E a gente pensa até numa dúvida, né? Mas, professor, mas o que é isso? Eu só tiro nota boa, eu só faço coisa legal, tiro notas altas. Para que o senhor me cobra mais? É porque os bons, os justos, os que se esforçam, a recompensa deles é a maior provação, porque neles vai ser confiada o amor divino. Então, os fracos não se provam. A gente não consegue provar aquele que não tem força dentro dele mesmo. Falta-lhe esperança. Mas mesmo assim, eles não se encontram desamparados. E aí... A Babi falou que ela já agradeceu por uma prova, por mais difícil que seja. Ó, aê, Babi. Que bom, Babi. Para, Babi. Eu não, viu, Babi? Eu reclamo muito. Eu sou um reclamão por natureza. Nós, homens, amigo, a gente não está numa fase meio diferente, né? Mulher já é um ser mais, né, evoluído. E aí, com base nisso que a gente falou agora, a gente vem falar uma frase daquele espírito que eu tenho um carinho excepcional, Joana de Ângeles, que nos vem sacudir de forma doce. E tem uma frase dela curtinha, que para mim é um mantra há muitos anos já. Ela diz que nem tudo está bem, mas tudo está certo. Do nosso ponto de vista, do espírito encarnado, o nosso certo necessariamente tem que ser bem. Aloysio, você já viu alguém dar parabéns para o outro, desejando mais provas, mais desafios, mais dores, sofrimento? Até hoje eu nunca vi. Até mesmo nós, espíritas. Só que isso... A Martiele falou que hoje ela agradece. Da época não agradecia, mas venceu a reclamação. Parabéns, Martiele. As mulheres estão sempre
na nossa frente, né, Augusto? É um exemplo perfeito. A história da vida dela é um exemplo de agradecimento. Hoje ela consegue dar Sim, testemunho de toda a dor que ela teve e a dor ela foi ressignificada. Martiele é exemplo vivo disso. E aí essa sim. frase nos conta muito bem da nossa infantilidade, da nossa incapacidade de entender o que é o certo, o que não é o que vai ao encontro do nosso ego, não é o que massageia o meu ego, não é o que me supre o meu desejo, é o que supre a minha necessidade. E aí acaba que a gente vai entendendo gradativamente, né? Bate uma dor ali, eu entendo um pouquinho, vem mais um pouquinho, lapida, e aí a gente consegue entender um pouquinho mais, né? Aí a gente Eu entende que... lembrei de uma frase do Haroldo, Augusto, que o Haroldo fala assim, que existe muita injustiça na Terra, mas nenhum injustiçado. Exatamente. Contextualizadamente, seria isso, né? Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Haroldo também, sou fã. E aí a gente pode entender um pouquinho, né? Se, para aqueles bem incrédulos, né? Falam assim, não, mas eu quero uma explicação. Por que a gente sofre tanto? Eu arrisco a dizer, a gente sempre fala, né, amigo? A gente está vivendo um período de regeneração, de transição. Só que eu arrisco a dizer, eu ouso, né? Que a gente é desafiador. Eu ouso dizer que há 2021 anos atrás, nós já estamos regenerando. Só que de uma forma um pouquinho Sim, complicada, né? Dá uma sacudida ali, passa alguns séculos, dá uma sacudida. A pandemia é uma prova viva disso, que nos dá a oportunidade de sacudir a poeira que está debaixo dos nossos pés e que a gente sabe que está lá, mas não tira. Porque nos é falta verdade. vontade, nos falta coragem de realmente reconhecer, tenho sujeira debaixo do pé. Não tiro porque não quero. Só que a gente Sai da precisa... zona de conforto, né? Não quer sair da Exatamente. zona de conforto. A gente Eu precisa lembrei até a querer. história do cachorro, você sabe? Não, qual é? Um rapaz chegou num posto de gasolina e viu um cachorro deitado num tapete e chorando, 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 né? Aí, mas por que esse cachorro está se chorando? Ele falou assim, porque ele está deitado naquele tapete e tem um prego lá. Mas tem um prego, e por que ele não sai de lá? Porque não está doendo tanto ao ponto dele sair. Perfeito, exatamente. E aí vem uma pandemia para ferir um pouquinho mais, e aí fala assim, gente, vamos acordar só um pouquinho mais. Eu estou dando chances a todo instante, a cada época, mas parece que a dor não está sendo suficiente. Aí a gente, né, benevolamente, sorridentemente, agradece a esse mal, entre aspas, né, que nos assola, ao planeta Terra inteiro, e que nos faz igualar do rico ao pobre, do branco ao preto, de religiões diferentes, de raças e credos, todos nós agora estamos no mesmo patamar. E aí a gente pensa, que benevolência divina infinita é essa? Mas a gente não quer entender. Ok, pode ser que não esteja na minha fase ainda, não esteja na minha evolução, mas eu preciso de ter a esperança, ainda que injustificada, porque Deus sempre nos prove daquilo que é necessário. Eu sempre digo que esperança é quando você não vê o chão, mas você coloca o pé, porque sabe que Deus vai colocar o chão ali, né? E Sim, aí a gente precisa de compreender que a regeneração, gente, ela não vai vir como um passe de mágica, não. Haroldo diz que, eu acho muito bom que ele diz de uma forma muito assim, leve, né? Algo que é muito denso, ele diz uma coisa muito leve, fala assim, gente, vocês estão achando, vocês estavam, né, achando que o fato de Cristo pisar o pé aqui na Terra automaticamente ia regenerar-se as coisas por si mesma. Vocês estão enganados, gente. A regeneração exige esforços, exige abnegação, exige renúncia, exige vontade. E, vontade. aí, e isso está sendo feito gradativamente. E aí a gente ouve aquelas frases nítidas, né? Trabalho muito com um jovem, pai, mãe, e aí chega sempre até mim falando assim, Augusto, mas onde esse mundo vai parar? Aí eu tenho medo de comentar, porque eu acho que eles vão achar que eu fui meio louco, né? Não, mas é graças a Deus que veio, porque do jeito que a gente estava, não estava dando certo. É o que eu falo assim, é realmente, né? Onde que vai? Mas só que eu espero que a gente saia dessa melhores do que antes. Porque, gente, a regeneração, ela acontece de dentro para fora. O mundo, o todo, ele só é regenerado quando eu me regenero. Ah, mas o que adianta eu fazer minha parte e o outro não? Não adianta.
porque é do individual que parte para o coletivo. Sim. Teve um encontro de jovens em Cuiabá, acho que deve ter uns 4, 5 anos, em que o jovem perguntou assim: como eu faço para mudar o mundo? Porque a minha vontade é ir para a África, ajudar as crianças pobres e fazer o bem. Aí Haroldo disse: começa na sua casa. Aí o jovem: não, mas eu quero mudar o mundo, eu quero fazer grandes coisas. Começa na sua casa. Mas Haroldo, eu estou falando de fazer coisa maior. Eu estou falando para começar na sua casa. Começa com seus pais. Você dá bem com eles? Você respeita eles? Você entende eles? Você ama eles? O que adianta você ir lá para a África sendo que dentro de casa você não faz, né? Puxãozinho de orelha assim, leve, né? Que a gente tem. Olá, Mari, boa noite, amiga querida, de Cuiabá, ó, tá vendo só? Olha só. E aí a gente fala um pouquinho sobre essa esperança, né? Deus nos deu a maior esperança que poderia ter nos dado, o Cristo Consolador. E essa regeneração, ela vem sendo feita gradativamente, só que a gente tem que saber, não adianta que o outro mude. Aí tem uma célebre frase que fala, né? Não adianta olhar o erro no outro, apontar o erro do outro. Não adianta falar que presidente que tem a culpa, que governador que tem a culpa, prefeito que tem a culpa, que o líder tem a culpa. Nós os colocamos lá, independente de eu ter dado voto ou não. Então, começa de mim. Se eu mudar na minha casa, aposto que o meu irmão muda, minha mãe muda, meu pai muda, o vizinho muda, o colega de todos eles muda, e isso vai se multiplicando inumeramente, infinitamente. Então, eu preciso de saber isso. A regeneração está em mim. Eu não posso esperar que ela venha de fora, né? Eu não posso esperar. Eu tenho que esperançar, né? Agir. E aí... A Jéssica está dizendo aqui, ó, que os jovens têm nos mostrado com tanta naturalidade sobre as transformações que nós mais velhos ainda temos tanta rigidez. Exatamente. Mudança. A necessidade de mudar, né? De esperar agindo. A Jéssica e a gente sabe muito bem que a gente lida com jovens e a gente fica perplexo. Mas a gente fala muito, né? Gente, como que eles conseguem entender, assimilar e vivenciar de forma natural? E a gente está aqui pelejando, quebrando a cabeça, porque eles estão predispostos, esses espíritos que estão vindo, eles já têm a vontade inata neles. Mas nós, mais velhos, podemos também fazer com vontade. Basta querer. Às vezes é muito difícil, tem muita capa ali de fora, né? Cebola, né, Aloysio? Tem muita Sim. casca. Aí você vai tirando, o que acontece? Chora. É difícil, né? Cortar a casca. Aí você corta mais uma, chora mais. Gente, melhor tirar a casca chorando e evoluir do que não chorar e estagnar. Isso é triste. Apodrecer, né? Emmanuel diz para nós que a posição mais perigosa é a posição da imparcialidade, ou seja, em cima do muro. Se você está em cima do muro, desconfia, alguma coisa não está certa. Te exige pouco esforço, te demanda pouca ação, pouco movimento. E aí você precisa de tomar um lado, seja ele qual for, mas esse lado você vai saber qual é, porque a lei divina está escrita na nossa consciência. E por isso a gente sabe qual rumo tomar. E aí, encaminhando para o final, Deus, de forma sublime, responderia para a gente, depois dessas dúvidas todas: haverá um dia em que a minha lei deixará de morar nos lábios e viverá nos atos e pensamentos de todos vocês. Eu queria, meu amigo, como a prece de hoje, ler aqui um texto da nossa querida Joana de Ângeles, falando um pouquinho sobre mensagem de esperança. E aí eu queria convidar todo mundo a fecharem os seus olhos do corpo físico e abrirem os nossos espíritos, ouvir com a nossa alma, mensagem belíssima que ela tem para nos dar. A esperança. Há dias que temos a impressão que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais a saída. Não há uma luz no fim do túnel. E não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, objetivos e sonhos foram levados para bem distante.
e estamos sem possibilidades de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse todas as nossas mãos para todos os sonhos desacalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos com o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de volta à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, um abraço de carinho e afeição. Tudo na natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variadas cores. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos sonhos se modificam e o entusiasmo se invade a nossa alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no sermão da montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou nos seus ditos e feitos, enfim, toda sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser, sim, resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem, e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, de realizações superiores, esperanças de paz. Narra-se que um monge que vivia na mendicância, sem abrigo, recolheu-se numa gruta para o repouso noturno em bela paisagem banhada de luar. Adormeceu. Veio um bandido e lhe furtou a capa de que se utilizava como agasalho. O frio da madrugada despertou-o. Dando-se conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e, emocionando-se com o que viu, exclamou: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo, pôs-se a meditar. Desesperar nunca. Nossa, muito linda, Augusto, muito linda mesmo. Fui imaginando essa cena também, nossa, fantástica. Manda essa prece para mim depois, muito linda. Manda sim, manda sim. Realmente a gente se coloca nessa gruta, né, amigo? E ainda acorda, Sim. olha para cima
e agradece a luz da lua, que é a nossa Sim. esperança. Augusto, nós estamos quase chegando ao fim da nossa live e eu queria, então, uma vez mais agradecer a sua disponibilidade, estar participando aqui do nosso encontro espírita. Uma alegria poder contar com você. Depois venha mais vezes, se programe para você estar com os nossos outros integrantes, né? Que o nosso encontro espírita aumentou, agora veio também a Martiele e a Rô, lá de Belém do Pará. Estão integrando também o nosso encontro espírita, juntamente com a Babi, com a Flavinha, com a Camila Tosini e com o Anderson, e comigo, né? Vamos esperar trabalhando, é só chamar que a gente está aí. Com certeza. Então, Augusto, agradeço de coração a sua presença. Se quiser fazer algumas considerações finais, dá um tempinho ainda. Amigo, eu sou plenamente grato, agradecido pela oportunidade de estar aqui, dando nada mais que o testemunho, como a gente mesmo colocou. E se eu sou testemunho, é porque realmente Deus espera por todos nós através do seu Filho, né, de Cristo. E eu quero falar que a esperança, gente, mesmo que às vezes a gente não veja solução, a esperança vai estar lá. E é ela que nos carrega no colo em épocas de crise, em épocas de falta de fé, né? E a gente sabe que a esperança é irmã da caridade. Sem a caridade, não há salvação. Obrigado, amigo. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado aos amigos de luz, aos espíritos que também conduziram, porque, como a gente sempre diz, nós somos meramente instrumentos, né, amigo? E é verdade. Se quiserem que a gente está aqui mais vezes, vai ser uma honra aprender juntos, tá bom? Então eu convido a todos, né, na próxima segunda-feira para estarmos conosco no Encontro Espírita, e eu vou estar de convidado na estreia da Martiele, que vai estar dirigindo o nosso bate-papo de mais uma mensagem do livro Coragem, de que tenhamos, né, perseverança para seguirmos nessa batalha. Gratidão a todos, um beijo no coração de todos vocês e até segunda-feira pelo Encontro Espírita. Tchau, gente. Tchau, Augusto. Obrigado. Com Deus. Obrigado, Luiz.